Esse capítulo todinho está falando sobre a questão da importância da sabedoria. Não é a única vez que Provérbios toca no assunto da sabedoria, mas nesse capítulo ele se gasta bem muito sobre isso. E eu acho tão legal o que ele diz aqui. Ele diz assim, versículo 1: Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, ela está gritando: Ó vós homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca clamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas coisa torta nem perversa. Versículo 10: Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. A boca perversa eu os aborreço. 14, a sabedoria falando: Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio é que reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. É por meu intermédio que governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é meu fruto do que o ouro refinado, e o meu entendimento melhor do que a prata escolhida. Versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de todas as suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e ainda antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, e antes de haver outreiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, e nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quem era ele a quem a sabedoria se refere? Deus. Eu estava com ele. Amém? A gente vê assim é um tom de poesia, não é? Porque a poesia, ela torna agradável de se engolir alguma coisa. É como você pegar e fazer uma cobertura suave para engolir alguma coisa que talvez não seja tão gostosa. Vocês estão comigo? Ele vem falando, o capítulo 8 começa dizendo assim: a sabedoria não está clamando, ela não faz ouvir a sua voz. Aí ele começa a citar em vários lugares, tanto nas alturas como embaixo, na entrada das cidades, nas portas, nos lugares difíceis, nos lugares fáceis, no meio da pobreza, no meio da riqueza, no meio dos poderosos, no meio dos ímpios. Em todo lugar a sabedoria está clamando. Ela não faz ouvir a sua voz. Ou seja, ninguém pode dizer que não tem ouvido ou não tem conhecido as coisas da sabedoria, as coisas da sabedoria de Deus. Ele está querendo dizer que a sabedoria não está escondida de ninguém. Deus não está brincando de pique-esconde com ninguém. Vocês estão comigo?
A sabedoria, ela está disponível. E se é o conhecimento que leva à sabedoria, significa que o conhecimento está clamando e batendo na porta das pessoas. Presta atenção para mim, atenta para mim, ouve o meu conselho, eu tenho uma saída melhor para isso, eu tenho uma forma melhor de tu fazer isso. Amém? Depois ele vem falando daquilo que a sabedoria pode conquistar para você. Comigo e através de mim é que reinam os reis. É que os poderosos governam. É através de mim. Eu tenho delícias na minha mão. Eu tenho riquezas, eu tenho poderes. Quem tem sabedoria terá todas essas vantagens na vida. Vocês estão comigo? Aí depois ele começa a falar de si mesmo de uma forma que venha dar a entender a profundidade e a grandeza do que a sabedoria é. Ele disse, olha, você pensa, estou parafraseando, que quando Deus foi fazer tudo o que Ele fez, eu estava ausente? Quando nada mais existia ainda, e Ele foi começar a fazer, quem estava com Ele era o seu arquiteto, era eu. Vocês estão comigo? A Bíblia diz em Gênesis que Deus disse, haja luz e houve luz. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e a água pairava sobre a face do abismo. Desculpe. O Espírito pairava sobre as águas. Amém? O Espírito pairava sobre as águas. Aí a sabedoria diz, quando Ele fundou tudo, quando Ele fez tudo, eu estava com Ele. Mas o Espírito estava incubando a terra. E quando Deus dava ordens, o Espírito começava a realizar as ordens que Deus dava. Então a sabedoria de Deus é o Espírito. Vocês estão comigo? Quando nós nascemos de novo, todo mundo recebeu o Espírito Santo dentro do seu próprio espírito. Nós temos a unção do Santo e não precisamos que ninguém nos ensine coisa alguma, porque cada um já tem a sua própria unção, que é o Espírito Santo, que é a sabedoria que estava com ele no princípio. Vocês estão comigo? Ninguém pode dizer, eu não tenho acesso à sabedoria. Ninguém pode dizer, especialmente nós, crentes, eu não tenho acesso a saber as coisas de Deus. A Bíblia diz, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração humano, são essas as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e podemos discernir as coisas. Vocês estão comigo? Aquilo que se pode fazer conhecido e sabido foi preparado e reservado para você, crente. O ímpio não, amado, ele anda na cegueira, cai nos buracos, se atropela, se mata, se rasga, mas o crente deve conhecer o caminho onde está andando e saber o que está fazendo. Se você percebe um crente cego, se atropelando, tropicando, caindo em buracos, se machucando por causa das suas próprias obras, pode saber que ali está faltando iluminação. Ali está faltando esclarecimento. Vocês estão comigo? Então a sabedoria está disponível. Provérbios 1, por favor, volta para lá. Versículo 7. 7. O temor do Senhor é o quê? Fala mais alto. Então o que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Diga os loucos. Outras passagens diz os tolos, os insensatos, os faltos de entendimento. Se a gente não quer ser cotado como uma pessoa louca, idiota, como uma pessoa insensata, insana, então não despreza o conhecimento e o ensino. Vocês estão comigo? Mas o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor não significa ter medo de uma pessoa. Eu não sei como cada um de nós foi criado dentro de casa. Às vezes a gente pensa, lá vem esse lance de psicologia. Amado, deixa de bobagem. Você não é só um espírito não, meu filho, você tem uma alma. E essa alma, a bichinha é bem verdadeira mesmo. E ela precisa de bem muita ajuda.
E se você ignorar ela, trancar ela numa caixa e só trabalhar com o seu espírito, achando que não tem sentimentos, que não tem trauma, que não tem cura, não tem ferida para sarar, você vai se dar mal. É possível que você tenha chamada, chegue lá em cima, pregue e profetize, passe a mão e todo mundo cai. E é cheio de coisa errada para tratar na sua alma. E o único tratamento que a Bíblia deixa bem claro, que pode resolver as coisas da nossa alma, é a palavra. Não é uma imposição de mãos, não é uma sessão de regressão, não é uma sessão de passar 10 dias de joelho, não. Se fosse essas coisas, todos nós já teríamos feito e já estaríamos perfeitamente sarados.